Fala aí, meus queridos. A Unreal Engine, ela tem uma coisa que é muito legal, que é justamente essa questão da simulação de física. Não é uma vegetação, não são elementos estáticos, são elementos orgânicos, ou elementos que reagem conforme a gravidade. Você escolhe a gravidade, o vento, a intempérie climática, e por mais que você dê zoom, ele não perde definição, porque ele trabalha em 4, 8 e 32K. Isso aí que vocês estão vendo rodando, esse projeto, ele está rodando dentro da Unreal. Ou seja, antes mesmo de você criar o executável, você tem uma ideia exata em tempo real. Essa cortina aqui tremulando com o vento, tá? Isso aqui é tudo ferramenta da Unreal Engine. A cortina, você fala, ué, espera aí, essa cortina, então eu posso trazer aí, por exemplo, eu posso fazer a modelagem dessa cortina dentro da Unreal. Sim, a Unreal você tem a ferramenta de modelagem que é muito mais fácil até que o SketchUp. E sim, você pode trazer de qualquer outro software 3D e a Unreal simula como se fosse um tecido. Sim, exatamente. E é muito jogo isso, né? Você pega o Moment Clean, você consegue fazer esses testes em tempo real. Você não precisa criar o executável para poder testar. Ele tem o simulador, a Unreal tem o simulador para o seu projeto para ver como é que ele vai ficar em tablet, smartphone, notebook e computadores. Sim, ele tem um simulador dentro da própria Unreal, você tem um simulador para justamente colocar tudo isso à prova, tá? E o que é legal frisar para vocês? Você consegue principalmente não só implementar ferramentas que inclusive ensinamos no curso de Unreal Engine Ambientes Internos, Unreal 5, tá gente? A versão mais atual aí, com suas atualizações sequencialmente. O que é interessante frisar é que você consegue fazer um render não só realista, mas você consegue também fazer uma captura de imagem para de repente compartilhar via mídia social aí com o seu prospect, com o seu cliente, independente qual seja a finalidade. Esse tipo de projeto, assim, por exemplo, para que vocês tenham uma ideia, aqui em São Paulo, ele é algo em torno de 40 mil reais, tá? E nunca trabalhe com menos de 50% de sinal, nunca, tá bom? Bem, e por que as empreiteiras, o pessoal procura muito esse tipo de projeto? Galera, vou ser direto com você, porque ajuda a vender, ajuda a fechar logo os contratos, ajuda a tirar o projeto logo da planta e botar para construir o quanto antes possível. Olha só que legal, você ter esse zoom sem perda de foco, em alta definição, em 4K, e testar a luminária e ver em tempo real a incidência dela em relação ao ambiente. Então tudo isso aqui, essa experiência de não só simular o ambiente, seja relacionado ao mobiliário, ao seu uso, ao acabamento, a itens de decoração, tudo que você pode colocar aqui, você pode colocar realmente no mundo real. E o melhor de tudo, escaneado. Como assim, Edward, escaneado? A Unreal possui um aplicativo chamado Capture Reality. Capture Reality, ou seja, captura da realidade. E você consegue, rotacionando, por exemplo, qualquer mobiliário em 360 graus pelo smartphone ou até mesmo Android, no caso de externas, você consegue converter em tempo real para 3D e implementar dentro da Unreal Engine. Sim. E aí vem a pergunta, Edward, se eu precisar fazer qualquer modificação, deixa eu te falar uma coisa bem legal. Ó, esse aqui é a parte, a função que ela foca justamente para, em alta resolução, fazer a captura de imagem e compartilhar com o seu cliente aí nas mídias sociais. Aí vem a pergunta, Edward, digamos que eu trouxe um projeto completo, eu fiz no SketchUp, no Revit, 3D Max, independe qual seja. Ok, você fez. A Unreal ela tem ferramenta de modelagem, e você é perfeito? Ok, eu já falei isso. Só que ela converte o projeto que você trouxe para ele ficar totalmente editável. Porque às vezes você precisa fazer alguma mudança no projeto. Em vez de você voltar lá para o Revit, para o SketchUp, para o 3D Max, aqui mesmo na Unreal você consegue fazer a modificação de forma mais simples. E olha que eu trabalho, poxa, esses programas, o SketchUp, olha só a luminária, como faz diferença. Você vê realmente a coisa e você controla a temperatura de cor, irradiação, campo de alcance, as IES, etc e tal. Você vê até reflexo na parede aqui, ele está emitindo. Sim, a Unreal, além de você ter diferentes sistemas de renderização como Lumen, Ray Trace, Path Trace, você consegue usar os três ao mesmo tempo, tá? E você consegue selecionar quais itens vão estar suscetíveis a cada um deles. Ah, eu quero que, sei lá, tudo que é de vidro, metal, seja suscetível ao Lumen, e já tudo que é, sei lá, de cristal, eu quero que seja, ou de porcelanato, que seja suscetível ao Path Trace e por aí vai. Eu escolho usar o tipo de renderização, ou um ou outro, ou todos juntos, e escolher quais elementos vão estar sendo utilizados. Agora tem um porém, que eu estava comentando com vocês. Escaneando, tá, aquilo que você precisa, você consegue inserir na Unreal. E eu tinha falado que ela tem a ferramenta de modelagem 3D que eu consigo pegar qualquer projeto, mobiliário, estrutura, construção, e aí ele edita. Na ferramenta de modelagem eu consigo fazer edição e alterações em tempo real. E isso é que é legal, eu não preciso voltar lá. Ou seja, se eu quiser criar um projeto inteiro do zero na Unreal, eu crio. Isso aqui é legal, frisar. E o que é interessante, além de eu criar um projeto inteiro dentro da Unreal, eu tenho acesso
Pela Unreal Engine, há uma plataforma com mais de 1 milhão de blocos. Blocos que tenham coisas para arquivis, que tem avatar para arquivis, veículos, que tem a questão de ornamentação, decoração, mobiliário, substâncias que simulam concreto, plástico, vidro, cristal, metais, etc e tal, piso, assoalho, tudo que você puder imaginar, tá? Madeira, etc. Que é a ferramenta Megascan, na realidade a biblioteca Megascan através do Quixel Bridge. Edward, eu preciso instalar plugin? Não, já vem integrado na Unreal Engine. Dentro da Unreal Engine eu já tenho acesso a todo esse mundo de itens e acessórios, entendeu? E essa malha líquida que vocês estão vendo não é material, é malha líquida mesmo, tá? A Unreal possui um sistema de malha líquida que você cria desde um espelho d'água como esse para externas até um oceano. E se o seu avatar entrar nessa água, a água ela vai ter não só movimentação, com física, com densidade, com deslocamento, tudo que você puder imaginar. Dentro da Unreal Engine você tem acesso a essa plataforma com mais de 1 milhão de blocos, que é a Megascan, sim, tanto em relação a internas quanto em relação a externas, ou seja, tanto coisas relacionadas a ambientes interiores, quanto também a externas, fachadas e tudo mais que você puder imaginar. Ou seja, a Unreal é extremamente completa e o melhor de tudo, tecnologia 100% free. Além disso, na Store da Unreal Engine, olha só que legal, na Store da Unreal Engine você vai ter centenas de elementos gratuitos. Opa, pera aí, Edward, você falou que aí a Megascan já tem 1 milhão de blocos gratuitos. Ainda são 3 bibliotecas que a Unreal possui online, que você clica, baixa, faz download e joga no projeto. E a Store da Unreal todo mês tem coisa gratuita. Só para que vocês tenham uma ideia, na Store da Unreal Engine você tem lá desde um simples móvel, uma poltrona, uma cadeira, até uma cidade inteira, literalmente em escala real. Então você tem lá mobiliários internos, você tem itens de decoração, você tem substâncias que simulam diferentes tipos de mármore, pedra, concreto, piso, azulejo, porcelanato, etc e tal. Enfim, você tem todo um acervo gigantesco para utilizar e criar qualquer coisa que você precisar. Além disso, a Unreal possui ferramentas de vegetação que criam terrenos, criam árvores, criam arbustos, tudo que você puder imaginar. Agora, esse tipo de projeto que nem vocês estão vendo, aqui em São Paulo não sai por menos de 50 mil reais, tá? Agora vem a pergunta, Edward, mas onde eu tô, o pessoal tá ainda na planta humanizada 2D, tá no arquivo, tá na imagem estática em 3D, naquele arquivo antigo ainda. E aí? Gente, hoje tem internet, eu vou ser bem direto com você, 100% dos projetos que a Camaleão faz, as pessoas vêm, as empresas na realidade, vêm até nós pelos nossos trabalhos publicados nas mídias sociais, mídias como Instagram, LinkedIn e YouTube. Essas 3 mídias, gente, são vitais para que clientes de diferentes tamanhos e de diferentes lugares, até fora do Brasil, venham atrás de você para justamente sentar, fazer reunião com você. E acredite ou não, a gente fecha todos os projetos de forma remota, reunião de forma remota, a gente via videochamada com múltiplas pessoas, engenheiros, design de ambientes, arquitetos, etc. Fecha o projeto, contrato bem formatado, 50% de sinal e a gente entrega dentro do prazo, tá? É óbvio que o cliente vai acompanhando a evolução do projeto semanalmente. Não só via videochamada, mas a gente dá acesso a ele. Sim, você pode dar o acesso ao cliente para que via nuvem ele vá vendo como é que vai evoluindo o projeto. E é até bom, porque ele vai homologando o projeto aos poucos. Sim, o cliente vai homologando. Então o que acontece? O interessante é sempre, interessante e vital, é o cliente ir homologando o projeto parte por parte. Então, digamos que você vai... Esse tipo de projeto dá para fazer mais ou menos em um mês, 3 semanas a um mês, com todas as etapas. O cliente vai acompanhando, né, as etapas, vai sendo feita a reunião, ele vai homologando para não ter refação, né? E as coisas dão certo. Aí vem a pergunta, Edward, se ele fosse, por exemplo, se esse mesmo projeto aí, ele fosse em realidade virtual, sairia mais caro? Sim, quase o dobro, sairia algo em torno de 80 a 90 mil reais. Sim, sairia em torno de 80 a 90 mil reais. Isso se dá, gente, por questões técnicas, tá? Ok? Sim, seria para rodar no Quest 2, mas não teria 100% essa qualidade. O Quest 2 ele tem limitação física de hardware, ele não é um computador potente dentro de um óculos de realidade virtual. Ele é um dispositivo que é equivalente ao Samsung Gear. É como se fosse um celular no óculos de realidade virtual. É bom? É, mas ele teria apenas uns 70% dessa qualidade. Agora, se você rodar em óculos virtual como o HTC Vive, que tem a opção sem fio no computador, ou seja, que você não precisa ter computador. Se você rodar no HTC Vive ou no Rift, aí a qualidade chega nesse nível 100%.
pega a visão, tá? Óbvio que são óculos de realidade virtual, você tem um custo, é mais caro, por isso que o projeto também é mais caro. Captou? Pega a visão. Porém, por que as empreiteiras pagam? E pagam sem reclamar. Porque um ambiente físico decorado, gente, não sai por menos, eu estou falando do físico, tá? Não sai por menos de 350 mil. Um ambiente físico que não dá para mudar nada, é para, no caso, as pessoas visitarem no showroom. Então, o ambiente físico decorado é algo que sai em torno de 350 mil. É algo, enfim, é aquilo e acabou. Você visita no showroom e aí você tem que, obviamente, fazer um ambiente bem legal para poder as pessoas fecharem as vendas. Porém, o óculos de realidade virtual pode ser levado até a pessoa, seja no trabalho, em casa, etc. A pessoa assina um termo de responsabilidade, fica com o óculos, sei lá, 2, 3 dias, ou simplesmente ela navega lá naquele momento e já devolve para o corretor. Então, essa tática tem sido muito usada já há anos aqui em São Paulo, coisa de mais ou menos 7 anos, entendeu? É onde as pessoas têm uma imersão, experiência de imersão num ambiente realista, tá? Num ambiente realista. E aí, ao invés das pessoas, ao invés das empreiteiras pagarem 350 mil no ambiente físico decorado, elas pagam em torno de 90 a 120 mil reais por um ambiente, primeiramente, imersivo, interativo e onde o usuário final, ou seja, quem está interessado em comprar o apartamento, vai poder personalizar tudo, tá? Então, esse tipo de projeto aqui que vocês estão vendo, olha só, colocar aí à prova a luminária, a personalização do ambiente, os itens, o inventário de móveis, você pode mudar o layout, aproveitar esse espaço na sala. E você vê que não tem perda, da Zoom não tem perda de qualidade. Você pode pegar esse espaço da sala e adaptar, colocar diferentes layouts. Ter um menu para fazer modificação, não só com relação aos tipos de móveis, mas também ao próprio layout. Então aqui, por exemplo, um AP aqui muito bem resolvido, você pode chegar aqui e não só personalizar o mobiliário, mudar mesmo, né? Mudar ele, ó, e olha a qualidade, né? Olha o nível de qualidade, isso faz toda a diferença, gente. A Unreal Engine, esse tipo de projeto aqui, como eu já disse para vocês, não sai por menos de 100 mil reais, tá? E você até vendo ele consegue entender por quê. Porque você cria uma vez, porém, olha só, você cria uma vez, é uma experiência de simulação realista, tá? E que tem muito mais poder de converter as vendas, tá? Tem muito mais poder de converter as vendas do imóvel, do empreendimento que ainda está na planta baixa, do que um decorado. Essa é a verdade. Olha só essa parte aqui. E aí o que acontece? Olha, você dá o zoom e você não perde nada. Olha, ele até desfoca, faz meio que como se fosse trabalho de cinemática, tá? Tudo isso através do sistema de cinemática da Unreal Engine, tá bom? Vale lembrar que a Unreal tem integração nativa com diferentes tecnologias como SketchUp, 3D Max, Blender, Revit, ArchiCAD, entre outras mais, Promob e por aí vai. Ou seja, com a Unreal você consegue inclusive criar interação com o mobiliário, você consegue não só personalizar a questão de acabamento luminária, mas tudo relacionado ao projeto. Inclusive, ó, acender, você viu que acendeu a cafeteira, inclusive até transições de períodos do dia. Olha só que louco. Aí você fala, qual é a curva de aprendizado da Unreal Engine, Edward? Cara, assim, tranquilamente, gente, algo em torno de 3 semanas ao mês. 3 semanas ao mês, entendeu? Você já consegue dominar ela numa boa, consegue produzir profissionalmente. Muita gente, inclusive, vem adquirir. Esse aí é sistema de partículas. A churrasquinha é bom, hein? Muita gente vem vem atrás de nós, né? Justamente como provedor de solução. Muita gente pega os nossos cursos porque tem que entregar algum projeto. Tem que entregar um projeto, por exemplo, daqui um mês, né? Ou 3 semanas. E aí, ao mesmo tempo que a pessoa vai estudando, ela já vai utilizando o que ela está aprendendo para entregar o projeto. Então isso rola, isso acontece bastante. Normalmente o pessoal nos procura justamente porque a empreiteira ou o cliente deles quer alguma coisa nessa pegada, que é um simulador virtual de ambiente interativo realista, e muitas vezes não é nem para VR, muitas vezes é para tablet ou smartphone ou nuvem. E sim, uma vez que você cria o projeto na Unreal Engine, você consegue estar publicando esse projeto para diferentes dispositivos. E como eu já disse, a Unreal é totalmente gratuita, mas se você quer colocar a prova mesmo se a Unreal é legal ou não, ou se roda no seu computador, não precisa, ó, ela exige menos máquina do que o Lumion, tá? Só para deixar claro. Você pode fazer o seguinte, estou deixando aqui em formato
a playlist da versão gratuita do curso de Unreal Engine 5, tá bom? Então você pode pegar, baixar a Unreal e bem como acessar essa playlist, que é os primeiros passos justamente para você se familiarizar e ver se você curte a tecnologia. Mas faz o seguinte, entra lá também no nosso grupo, conhece lá a galera, lá no nosso grupo da Camaleão, tem arquitetos, engenheiros, design de ambientes, urbanistas, decoradores, empreiteiras, escritórios de arquitetura, a galera todo dia tá lá trocando dicas, opiniões, principalmente informações relacionadas não só ao Unreal, mas relacionadas ao setor arquitetônico. E aí é que se faz a diferença. Então dá um pulinho lá também, tá? Acesse a playlist, não só do curso gratuito de Unreal, e como também estou deixando aqui as versões dos cursos Premium de Unreal Engine pela Camaleão, tá ok? Foi um prazer enorme compartilhar essa dica mais com vocês.